Quando eu era criança, essas folhinhas que tivesse anjo, bonequinhas de pano, se tivesse no lugar, eu via como se eles estivessem saindo dali, eles me seguiam com os olhos. Folhinhas calendário? Calendários, Ah, tá. essas folhinhas com Que colocam na anual, parede. E se fosse uma figura de um anjo, de uma criancinha, a senhora passava, era como se aquela criança, aquela figura, aquela foto olhasse para ti? Olhasse para mim, ele se movimentasse. Certo. E os santos também, né? Qualquer tipo de santos. E com meu esposo, a gente conversou, né? Eu falei assim, ó, eu tenho um problema nesse sentido. Então, se um dia a gente casar, você não me traz esse tipo de folhinha. E ele trabalhando, ele trouxe uma folhinha desse tipo. Aí eu recortei o santo que estava lá, piquei, joguei no lixo e deixei a folhinha que ele trouxe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Graças a Deus, estamos aqui muito felizes porque só Jesus pode fazer aquilo que ninguém na terra conseguiria fazer dentro de um ser humano. A minha convidada é uma brilhante filha do Eterno que vai nos contar como Jesus alcançou a vida dela. Ela veio de uma família cristã, porém nesse lar não tinha uma estrutura. Não tinha uma estrutura, isso vai fazer com que ela tenha dúvida da identidade dela. Ela vai sentir dor de traumas, rejeições, e a história dela é bem longa, bem grande, edificante, e que pode ser uma aula hoje aqui para todos nós. Então, de início, eu quero convidá-los, por gentileza, se inscreva aqui no canal Resgatando Valores, dá seu like, façam o seu comentário. Esta convidada, a vida vai lhe ensinar como lidar, como trabalhar, como vencer nela. E ela vai contar o período que ela ficou longe de Cristo e como foi a vida dela com Jesus Cristo. Ela vai trabalhar 28 anos dentro de uma penitenciária. E lá ela vai adquirir grandes experiências. Vamos ouvir o testemunho desta linda filha do Senhor, que me dá a honra hoje, a alegria de dividir essas experiências que eu estou aqui babando. Já conversamos bastante e eu estou honrada por recebê-la aqui no nosso cantinho de milagre, resgatando valores comigo, Zilda Araújo. Eu quero agradecer o esposo da minha convidada, que é o nosso querido Marcos. Muito obrigada pelo senhor permitir ela passar esta manhã aqui comigo e alegrar o coração de milhares de pessoas através da sua história, daquilo que ela viveu. Eu gosto de enfatizar que nós não provocamos a dor de ninguém. Não. Testemunho, ele é também libertador. As pessoas contam, sim, as rejeições, as dores, os traumas, os abandonos, não porque sente prazer. Ela quer mostrar que hoje, no Senhor Jesus Cristo, ela é livre, ela é feliz e ela aceita quem ela é. É sobre isso que a nossa convidada vai falar hoje e eu recebo com muito carinho ela que mora aqui em Sorocaba, mas é natural de Recife, Pernambuco. E ela nos dá honra aqui no Resgatando Valores. Fica comigo até o final, porque essa história irá lhe impactar. Você ouvirá coisas aqui que você nunca ouviu em lugar algum. Então, sente-se, acomode e vem comigo ouvir o testemunho da minha irmã Eliane Gomes. Querida, seja bem-vinda. Amém, obrigada pelo É um convite. prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Pois é, a minha história ela é longa. Tanto é que eu vivi essa história até os meus, possamos assim, 60 anos, porque foi num aniversário agora de 60 anos que eu me permiti ser amada, né? Mas
a interrupção dos maus tratos aconteceu quando eu me entendi por gente, que eu saí de casa. Né? Então, eu nasci num lar evangélico, eu frequentava a igreja quando criança, né? Nós éramos levados à igreja, eu gostava porque eu participava e eu ganhava nos concursos dentro da igreja, tinha, né, aquelas escola bíblica de férias. Sim. E tinha as disputas, eu sempre ganhava em primeiro lugar. Né? Isso então, cativava a por isso estar. Eu frequentava a igreja porque eu gostava de aprender. E foi esse aprendizado que me levou a ser o que sou. Porque eu guardei, a palavra do Senhor diz, guarda a palavra no seu coração, né? Porque depois de velho você lembrará dela. Então, assim, e eu não esqueço muita coisa que eu aprendi quando criança. Meu pai era muito rígido, ele cobrava muito. Eu, quando criança, não percebia muito, mas a cobrança em relação a mim era diferente dos outros meus irmãos, era maior. Eu não entendia, porque eu era criança. Sim. Eu só vim entender quando já tinha 15, 16 anos. Né? E eu também lembro que minha mãe, conversando com ela me disse que meu pai me rejeitou no dia que eu nasci. Te rejeitou? No hospital. Ele chegou a brigar com a enfermeira, dizendo que aquela criança não era dele. Tinham trocado de criança no hospital. Sim. Por quê? Porque eu nasci uma criança gorda, morena, cabeluda. Né? E a anterior que ele teve com a minha mãe era magrinha, né? Clarinha. E ele disse que não era... Teve essa discussão, minha mãe contou essa história. Né? E eu guardei comigo, assim... Né? Não tinha entendimento, mas eu entendi. E teve uma outra história também paralela dessa rejeição. Uma vez, a gente indo para a casa da minha avó, que morava em Camaragibe, isso lá no Recife, e eu, criança, meu pai também tentou jogar pela janela. As pessoas que não deixaram, minha mãe também deixaram, porque eu estava chorando. Ele queria te jogar. Pela janela, porque eu estava chorando. Então, esses são 2 episódios que minha mãe conta da tamanha rejeição do meu pai. Só que eu não levei isso em consideração, mas hoje eu lembro disso, né? Não levei isso em consideração, isso passou, mas assim... eu percebia a diferença e essa diferença me fazia a disputar com o meu irmão, que eu achava que era o queridinho, que era o mais novo que eu, que era o queridinho do meu pai. Então, eu disputava a atenção do meu pai em relação a ele. Foi quando meu pai, em 76, veio para Sorocaba, e minha mãe ficou lá, ele veio com os 2 meninos mais velhos, né, os homens, e minha mãe ficou lá com 5 crianças, né? Uma era eu. E eu lembro que eu era a que mais sentia a falta do meu pai. Então, né, porque a senhora era muito apegada ao pai. Eu era apegada. Eu lembro que eu tenho algumas fotos aí que eu estou ali do lado do meu pai, sabe? Meu pai ia fazer as coisas, eu estava ali junto. Eu tenho esse lado de ajudante para todas as coisas. Tanto é que eu faço muita coisa em casa, troco lâmpada, coisa que muitas mulheres não sabem nem que faz. Isso? Faço até hoje. Alguma coisa assim precisa fazer, meu marido está fora, eu não vou ficar esperando, eu vou lá e faço. Admirável, né? Eu subo a escada, eu faço muita coisa. Então, assim... justamente por causa dessa criação, essa disputa que houve quando criança. E quando meu pai veio para Sorocaba, a gente ficou, né, ele veio em dezembro. Quando foi em maio, minha mãe veio com uma criança de 2 anos e grávida de mais um outro, né, que nasceu aqui já em Sorocaba. E moravam em casas alugadas, a princípio num bairro, depois mudamos, mas meu pai conseguiu comprar um terreno e foi construir. Agora, imagine, só meu pai trabalhava ganhando salário mínimo, né? E para construir, pagar terreno e cuidar de 5 filhos. Tudo apertadinho, né? Aí precisava que todo mundo trabalhasse. Era um tal de mandar todo mundo trabalhar, né? E quem não fosse, no meu caso... Era cobrada, Era né? cobrada e tinha vários títulos, né? Então, eu com 13 anos comecei a trabalhar na Guarda Mirim. Foi aonde surgiu assim o desejo de ser militar, em alguma coisa. Até prestei concurso para militar, passei, mas acabei repetindo o exame de vista e não fui atrás, deixei, porque eu acho que também não era aquilo mais. Peguei bronca de ser polícia. Mas isso não mudou, porque logo eu passei no concurso para a penitenciária e fui para a penitenciária. Mas voltando, assim que chegou em São Paulo, Sorocaba, para ser mais exato, logo 13 anos, trabalhando no Guarda Mirim,
E naquela época, Guarda-Mirim, a gente não podia, a gente não pagava passagem, mas a gente não podia sentar, então a gente ficava perto do motorista. E ele falava e ele ficava conversando com a gente. E minha avó via e falava, olha, Zé, tua filha está ali de conversa com homem casado. Isso já era motivo para meu pai me bater. Ele te batia? Batia muito. É? Batia muito, por qualquer motivo batia. Se ele fosse contrariado na rua, ele achava um motivo a hora que chegasse para descontar essa raiva em mim. Então ele era muito revoltado também. Por que ele agia dessa forma? Qualquer coisinha batia. Eu não sei o que levava meu pai a fazer essas coisas, porque ele, na verdade, ele gostava de bater, ele batia em todos, mas ele batia mais. Assim, com mais frequência, mais vezes. Eu cheguei a apanhar 3 vezes ao dia. Que não é normal, nunca foi normal. Não era normal, né? Então, assim, eu era mais... Ele falava que eu era metida macho, que eu era como que fala? Só queria ser e não sei o quê, né? Então, tinha os motivos dele, mas qualquer coisa era motivo de bater. Eu lembro que a última pisa que eu levei, que era surras mesmo, eu estava saindo do banheiro. Era uma sexta-feira, um sábado da Aleluia. Estava saindo do banheiro para ir no meu quarto. Daí eu pisei, ficou 2 marcas no meu pé molhado no chão. E minha irmã achou ruim, que ela tinha acabado de passar o pano. E ela falou, xingou, né? Aí meu pai ouviu, veio e me bateu. Só porque passou com o pé molhado? Só porque eu passei Meu com o pé molhado. Ficou Deus. 2 marquinhas depois, o pé molhado. E ele bateu. Uhum. Aí, nesse dia eu chorei. Por quê? Eu apanhava tanto do meu pai e eu percebia que ele tinha prazer em bater, que eu não chorava mais. Eu até desafiava ele muitas vezes. Falei, quer bater, bata, mas eu não vou chorar. Criou uma resistência. Sim, porque eu via que ele tinha esse prazer. Então eu levava suas enormes, assim, de sangrar, ficar roxa mesmo. Né? Mas eu não chorava porque eu não queria dar esse prazer para ele. Então, o que eu fazia? Eu fazia exatamente o contrário daquilo que ele queria. E foi essa resistência, essa contrariedade contra o meu pai que fui fazendo, que me fez lutar para ser diferente. Porque o meu pai queria que eu fizesse assim. E eu falei, não quero ser assim, eu quero ser assado. Né? Ia na contramão dele. Com certeza. Mas eu tinha certeza que não ia... na visão dele, ele estava cuidando, ele estava zelando. Né? Mas eu era curiosa, eu queria ver coisa diferente. E eu procurava fazer, né? Sempre fui estudiosa, eu fui a que mais estudo na minha casa, primeira a fazer faculdade, né? Eu fui que teve os melhores salários na minha casa, fui que a primeira a passar em concursos. Quer dizer, não tinha por que meu pai me se preocupar, mas né? Até ele chegar até ele perceber que eu estava indo para o caminho correto, muita Demorou surra muito. já tinha levado, né? E as minhas irmãs ficaram ali, não quiseram, né? Correr o risco, né? De sair debaixo da ordem dele, Ficaram não apanhar. meias atrasadas no quesito estudar e crescer, né? Financeiramente, essas coisas todas. Mas são todas bem, graças a Deus, todas casaram. Mas essa foi a minha vida, assim, com essa dificuldade toda da infância. Só que quando eu percebi que meu pai queria... não aceitava o jeito que eu era e a gente vivia aquela opressão. Era uma briga constante, né? Opressão. E como se não bastasse, eu brigava com as minhas irmãs, eu brigava com meus irmãos, sabe? Era briga feias de se atacar, o que tivesse na frente jogava. Eu lembro que eu queimei o braço da minha irmã, eu joguei panela na cabeça da outra, eu passei a faca na cabeça do outro. A senhora também era terrível, Eu era né? terrível, porque, assim, eu me sentia tão sufocada, porque eu apanhava e era assim, tudo era eu. Isso sabe? entrava uma raiva, um ódio dentro, queria extravasar, de alguma recontando forma nas outras irmãs. Então, eu tinha raiva de mim mesma, eu perguntava, por quê, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Aquela indignação, sabe? Isso não justifica. Eu queria sair de casa, mas não tinha condições, eu era adolescente, né? Trabalhava alguns períodos, por quê? Porque a gente trabalhava e todo o nosso dinheiro ia para ele não deixava a gente ficar com nada. Eu falei, por que eu vou trabalhar então? Ele foi para ajudar, eu falei, eu não tenho obrigação de ajudar. Lógico, vou ajudar, mas não tudo. Com tudo, Porque senão, que vantagem eu tenho de trabalhar? Ele, não, você vai dar sim. Eu lembro uma vez que eu trabalhei, ele sabia exatamente o que tinha.
Estava faltando R$ 10 porque eu tinha pago a mulher que eu tinha comprado umas coxinhas. Ele falou, está faltando R$ 10. Eu falei, eu Sentiu paguei a falta. mulher da coxinha. E por que você comprou coxinha? Eu falei, porque foi meu almoço. Eu não quis comer comida, levar marmita. Ele falou assim, todo mundo aqui come essa comida porque você é melhor que os outros. Eu falei, eu tenho a opção de comer outra diferente. E eu comprei, eu tenho que pagar. Daí ele falou assim, do mês que vem, se faltar R$ 10, você vai me apanhar. Porque tudo era motivo para apanhar. Meu Deus. Apanhava. Uhum. Sabe? Ele me acordava no chute de manhã. Vai trabalhar, Violento. vai procurar emprego. E por esses motivos, eu não queria trabalhar. Porque ele queria que eu trabalhasse de babá, queria que eu trabalhasse de doméstica, o que tivesse era para trabalhar. Eu falei, não, eu estou estudando, eu quero coisa melhor. Não, mas ele tinha que ser o que ele queria. Só para arrumar, para ajudar ele, lógico. Eu sei que ele precisava. Que não era obrigação né? dos filhos. Então, né? o contraponto ali era a minha mãe, que me ajudava bastante, que apoiava, que falava, não, faz isso. A minha avó também, que me instruía muita coisa. Filha, é assim, você não entende, mas você vai entender. E, sabe? E eu fui aprendendo, eu fiquei velha antes do tempo, porque eu fui ensinada por uma velha, que era a minha avó, mãe da minha mãe, a avó materna, porque a avó paterna, Jesus, não podia nem chegar perto. Meu Deus. Eu chegava perto do meu avô, o marido dela, ela, né, era o motivo para essa mulher me odiar, porque ela fazia fofoca para meu pai, coisas que não acontecia, que era para meu pai me bater. E a minha avó, muito pelo contrário. Eu lembro que ela tinha um ditado, ela entrava para defender, mas meu pai, sabe, não tinha essa, não respeitava. E falava assim, Zezinho, tu vai fofar essa menina. De tanto bater canipão, né? Tanto bate, vai fofar essa menina. E ele não queria saber, ele batia. E outra coisa que eu lembro também é o meu tio, marido do irmão da minha avó materna, que falava para ele, Zé, cuida dessa menina, porque ela vai ser o teu orgulho. Daí ele falava, ela não presta, ela é isso, ela é que onde que vai essa menina? Porque todo mundo via os maltratos que ele fazia comigo. Uhum. Ao ponto de uma vez a gente estava brincando de dama lá em casa, eu, meu irmão, minhas primas, e ele veio e falou, sai daí que eu vou jogar. Crente. Aí estava jogando. Aí a pessoa que estava jogando, eu fui ajudar. Não, põe essa coisa aqui, ele pá, na frente de todo mundo, sabe? Não tapa na minha... Ficava marcado. Não, ele não olhava quem estava do lado, sabe? Essas coisas todas. Então, era muito difícil. E eu ficava perguntando para Deus, por quê? Porque ele queria, quando 15, 16 anos, queria forçar a gente já trabalhando, já querendo, né? E ele querendo forçar ir para a igreja. Detalhe, não tinha condições de pegar ônibus para ir para a igreja. Tinha que ir a pé daqui, uma distância assim, de um bairro a outro, muito distante. E toda essa violência que ele tinha com os filhos, mais um pouco com você, ele era cristão? Era. É? Eu conheço meu pai como crente desde quando eu nasci. Na verdade, eu tinha 3 anos quando ele aceitou Jesus, né? Quando ele foi para a igreja. Mas, assim... E ele sempre foi assim, nunca mudou? Não. Não, e agora que está com 92 anos, ele deu a... Acho que é porque ele não tem mais força para fazer, né? Está mais cansado, mas o jeito dele, ele não mudou, não. E ele falava que, do jeito que você vai para o inferno, eu falei, eu vou, isso vai junto, porque eu sou da crente, não. Eu falava Eu respondia a ele. Eu não aceitava, sabe? Eu era tão revoltada, que eu já não respeitava mais meu pai. Para mim, ele não tinha mais nenhum valor. Tanto é que eu planejava matá-lo. Meu Deus. Eu planejava me matar. A minha revolta era tanta. E o que não me fazia fazer essas coisas era a minha mãe. Porque eu vivia para minha mãe. Tudo era minha mãe. Então, a minha mãe era o esteio da minha casa. E eu falava, mamãe, largue dele, mamãe. Eu vou cuidar da senhora. Eu falava, porque ele era grosso com todo mundo. Com a minha mãe também. E eu falava, crente dessa qualidade eu não vou ser nunca. Eu não quero ser crente. Não vou. Não era um bom exemplo, não, né? Não, o senhor não é crente. Aí ele falava, você vai para o inferno. Eu falei, o senhor também vai, porque você não é crente.
sabe? Tá. Então, era esses embates que a gente tinha dentro de casa, isso era com ele, com meus irmãos, que, sabe? Eu Quer dizer, não tinha paz dentro desta casa, né? Não tinha paz. Tanto é que eu cheguei uma época e falei, Jesus, eu quero sair daqui, eu quero uma casinha, uma casinha. De fato, quando eu saí da minha casa, eu saí para uma casinha. Eu comprei, não era, eu namorava, só namorava, uma casinha pequena. Mas daí Deus hoje me deu 3 casas, né? Quer dizer assim, Deus contempla, Deus ele. Deixa eu voltar um pouquinho na vinda da gente do Recife para cá, porque o pastor da nossa igreja, quando a gente veio, ele pegou a gente, orou para levar para a rodoviária, para quando minha mãe veio. E daí, nessa oração, Deus usou ele, e a profecia era, que eu lembro, eu era criança, eu tinha que 12 anos, mais ou menos. Eu lembro que ele falava assim, tu vai, minha serva, mas é por um tempo. Na minha cabeça, nós viríamos para São Paulo e voltaríamos para o Recife. Né? Eu guardei aquela promessa para mim. Só que eu não entendia. Né? Eu achava que era isso, a gente via para São Paulo e voltava para o Recife. Mas não. Em Sorocaba não tinha igreja batista, da qual meu pai se frequentava. E daí minha mãe foi para a Assembleia, ficou um tempo numa batista com meu pai, e daí quando a gente mudou de um bairro para o outro, que era muito longe, minha mãe não quis ir a pé. E meu pai quis manter lá, e ele fazia a gente ir a pé. E minha mãe foi para uma assembleia perto de casa. Mais perto, porque o Deus é o mesmo, né? E ela se acomodou na Assembleia. E daí meu pai insistindo lá na Batista. E ficou na Batista até jubilarem ele. Ele não tinha mais nem condições de ir, porque ele ficou doente, tudo. Não tinha nem condições de ir, mas jubilaram ele e ele ficou. Ia quando podia, não tinha mais obrigações, né? E voltando, em relação à igreja, quando o pastor veio para Sorocaba, sim, que eu entendi a promessa. O tempo que o Senhor falou para ele. Porque ele me viu e falou, ué, você não está na igreja? Eu falei, não, pastor, aqui não tem Batista Canaã. Porque a igreja que eu conhecia era Batista Canaã. A igreja que eu frequentava era Batista Canaã. Então, as outras igrejas até ia com a minha mãe de vez em quando, ia com meu pai de vez em quando, depois de adolescente, depois dessa revolta toda. O engraçado é que mesmo estando no mundo, né, porque filho de crente não é crente. Né? Sim. E essa revolta toda, e fui experimentar o mundo, eu sentia necessidade na igreja. Volta e meia, que minha mãe me convidava. Quando eu estava muito, que não estava com essa necessidade toda, às vezes eu não aceitava todos os convites. Mas tinha vezes que eu tinha necessidade, o que eu fazia? Eu sabia os dias do culto, eu saía da minha casa arrumada e vinha para cá minha mãe, eu vim para tomar café com você. Daí... tomava café lá, tomou, agora vamos para a igreja. Eu falei, vamos. Eu levava ela para a igreja. E ali Deus falava, Deus reafirmava as promessas, essas coisas todas, que ia me fazer grande, né? E eu pensava assim, meu Jesus, como? Que jeito, né? Eu não via saída. Parecia impossível. Impossível. Na situação que eu vivia, eu achava que não ia conseguir. Além das maldições que meu pai falava. Você não presta, você vai encher a casa de filho, que não sei o que tem. Ele maldizia muito, ele falando isso, né? E eu falava, vou encher mesmo, vou deixar aqui tudo para o senhor criar. Mas eu falei, eu vou fazer isso? Se eu sofro, meus filhos vão sofrer. Eu não quero que meus filhos sofram. Eu vou fazer o contrário. Daí eu falava, vou fazer exatamente diferente. Eu vou crescer e o senhor ainda vai pedir, vai comer na minha mão, você vai depender de mim. Sabe? E era essa a bênção, né? Meu pai jogava maldição e eu quebrava a maldição. É uma maldição em cima da outra, praticamente. E eu vou crescer e o senhor ainda vai depender de mim. E ele não entendia, eu também não entendia, mas isso era na hora da raiva, né? Cada um soltava a sua raiva dele. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Aí que está um perigo, né? Quando a gente não tem aquela instrução, aquela base, aquele alicerce, sai falando sem pensar, achando que vai ficar assim. E não fica, no mundo espiritual está registrando. Então, na medida que o teu pai lhe maldizia, a senhora replica pela revolta. E aqui vai ganhando intensidade no mundo espiritual. Por isso que teve tanta guerra, né? Porque os anos estão passando, essa casa não tem paz, essa casa não tem luz. Porém, são frequentadores de igreja. Sim.
Eu, na época, nem tanto, né? Mas aí, essas eu não Esses entendia. embates. Eu não tinha esse entendimento, né? Que a Sim. palavra tinha poder. E eu falava pela revolta mesmo. Mas meu pai, como adulto, talvez ele não soubesse também, mesmo frequentador de Não igreja, né? Não conhecia, não tinha conhecia. conhecimento. Ou era permissão, sabe? Eu não entendia, porque tudo tem um porquê, né? E hoje eu entendo que tudo aquilo que eu passei, hoje dou graças a Deus, porque para mim foi um aprendizado. Eu me sinto orgulhosa de mim mesma, porque eu passei, não foi fácil. Venceu, né? Venci, né? Venceu. É, talvez não do jeito que ele imaginou, mas meu pai chegou a dizer, quando eu fiz o convite de casamento, que ele foi levar para o vizinho falou, eita, seu Zé, essa foi a única que te deu orgulho, né? Porque para o meu casamento ele não comprou um alho, É mesmo, a senhora conseguiu fazer fiz tudo tudo sozinha, sozinha. eu e meu esposo. Aham. Né? E até o terno dele, que ele usa até hoje, ele fala, eu gostei tanto desse terno. Foi a Foi senhora eu que quem dei. deu. Né? Não que eu esteja aqui contando vantagem, mas assim, Não, mas é interessante os foi o detalhes, né? projeto de Deus, né? Aham. E ele, um tempo ele chegou, a gente foi levá-lo para a igreja para casa, e ele estava falando da situação financeira que fulano, né? Questão dos irmãos. Daí ele fala assim, você é a única que nunca pediu dinheiro emprestado. E eu falei, não pedi por dois motivos. Um que o senhor não ia me dar, e outro que o senhor não tinha. A senhora também era um pouco topetuda, né? Não, eu sou, né? Porque É isso é ainda? coisa recente, Jesus. mas recente. Mas, assim, graças a Deus, eu estou em paz. Mas é A mais gente continua resolvida, mais resolvida, experiente, né? sim. E Mas, daí? assim, eu não... Eu sempre... É de pronto. Isso já veio, acho que de sangue, deve ser da minha mãe, né? Minha mãe e minha avó, elas são assim, Bateu, falou uma, levou. recebe. Bateu, Não levou. pensa para falar, não. E se ficar, a coisa cresce aqui do jeito que Entala. tem que falar. Senão vai virando... Precisa tratar disso aí. Mas é Mas é desse natureza jeito. também, né? O DNA da pessoa. A pessoa que vive dentro de um ambiente que só Tóxico. tem isso aí, tóxico, só é gritos, só falam alto. Sabe aquela casa que só grita, fala alto, tem o hábito do xingamento. É muito pouco a pessoa agora na fase adulta se refinar. Há possibilidade, sim, de se tem que ser. refinar, né? De Jesus entrar, mudar um pouco ali o caráter, né? O jeito da pessoa tratar as outras. Mas alguns hábitos a pessoa traz, porque foi aquilo que ela O tempo viveu, todo. aprendeu, né? E tudo isso vem acontecendo na sua vida, mas Jesus, ele está dando cordinha, né? Eu estou vendo que ele está dando cordinha porque a senhora replica, rebate, enfrenta o pai e vai crescer na vida. Sim. Foi difícil? Muito difícil. Sofreu demais? Muito, muito, muito. Eu achava que eu não ia dar conta, né? E gozado que dentro da minha distância de Deus, né? Porque eu não frequentava a igreja depois dos 15, 16 anos, porque nessa época a gente já ganhava um pouquinho mais, a gente já comprava meu pai, na verdade. Ele já não insistia tanto. Ele falava, mas daí já não insistia tanto, não tinha como... Sim. Mas isso não impedia dele bater na gente quando ele quisesse, quando eu contrariasse de alguma forma. Uhum. E quando a gente ia na igreja, voltando no testemunho, aí a igreja, quando o pastor da igreja nossa lá do Recife veio fazer uma visita, a minha mãe não... Porque eles têm essa igreja de Barueri. Certo. Aí eles vieram com a festividade na igreja, ele veio e visitou a minha mãe em Sorocaba. Aí minha mãe falou, Dom, que meu apelido é Dom. Ligou para mim e falou, Dom, vem ver quem está aqui. Adivinha quem está aqui? Eu falei, mãe, eu não tenho bola de cristal, né? Quem que está aí? Ela falou, vem ver. Aí eu fui. Desci lá, com batom, um brinco, né? Meus anéis e uma correntinha. Era a minha vaidade, um batom. E daí o pastor olhou assim para mim, ué, você não está na igreja? Eu falei, não, aqui em Sorocaba não tem Batista Canaã. Ele falou, não, mas o Deus é um só. Eu falei, não, pastor, eu só vou quando voltar para o Recife. Lembra daquela promessa que quando a gente viajou, que Deus falou? Sim. Ele falou, mas não necessariamente é isso. Eu falei, sim, mas eu peguei isso, eu guardei no meu coração essa promessa. Eu só vou voltar na igreja quando... Voltar para Recife. For Canaã. Uhum. Adivinha o que aconteceu? O que aconteceu? No mês seguinte, tinha uma Canaã em Sorocaba. Abriu uma Canaã.
Aí a senhora voltou para a igreja, Aí né? eu voltei para a igreja. Ah, E como Deus, ele sabe trabalhar, ele usou, criou a igreja, era meu pai, meu irmão e minha mãe, os membros da igreja, e o pastor vinha, com toda essa situação dentro de casa, seu pai agora vai cuidar da igreja. vai cuidar da igreja. Ah, Porque não tinha ninguém para suficiente, não tinha continuar. membro suficiente, Uhum. então tinha que surgir de algum lugar. Certo. Aí era meu pai, meu irmão, que era o que mais falava em relação, em vez do meu pai, né, que era auxiliar. Ele não podia, na época, como que é, ser pastor por causa do relacionamento dele com a esposa ainda, que não era oficial, alguma coisa assim. Mas ajudava na igreja. Mas ajudava na igreja. E a Certo. minha mãe ajudava na tesouraria, coitada. E eu ia para ajudar minha mãe. Uhum. Então eu estava lá ajudando minha mãe. E o pastor Sagaz, que era o nosso pastor, ele falou: Dom, por que você não assume a tesouraria? Porque a sua mãe, ela não sabe fazer. Eu falei: eu sei que não sabe fazer, por que você mandou ela fazer? Né? Eu estou aqui ajudando. Não, mas tu fica para mim, porque eu não tenho como. Porque ele já estava assumindo, ele assumiu 3 igrejas: Sorocaba, Barueri e Rio de Janeiro, tudo ao mesmo tempo. É. Uma igreja é difícil, imagine 3. Mas... ele tinha, e são longe, né? Tinha que ficar para lá e para cá. Eu falei: não, eu vou ajudar. Então, esse movimento fez com que eu começasse a frequentar a igreja. Mas eu não aceitei Jesus ainda. Mas eu estou na igreja ajudando ali dentro do possível. Pela responsabilidade que tinha Sim. com a igreja, certo? Mas foi o jeito que ele encontrou para mim jogar dentro da Colocar igreja. lá Porque eu não dentro. ia na igreja. E aí a gente vê o trabalhar de Deus, né? E daí eu estava na igreja e eu saía do serviço, da penitenciária, passava na minha mãe, tomava café e já ia para a igreja, porque a igreja era do lado da casa da minha mãe. E numa terça-feira, deixa eu voltar um pouquinho à infância. Sim. Vamos parar aí, né? Uhum. Quando eu era criança, acho que por causa dos traumas das coisas, ou sei lá, o inimigo dentro da casa, essas folhinhas que tivesse anjo, bonequinhas de pano, se tivesse no lugar, eu via como se eles estivessem saindo dali, eles me seguiam com os olhos. E Folhinhas calendário? calendários, Ah, tá. essas folhinhas com Que foto. colocam na anual, parede. E se fosse uma figura de um anjo, de uma criancinha, a senhora passava, era como se aquela criança, aquela figura, aquela foto olhasse para ti? Olhasse para mim, ele se movimentasse. Certo. E os santos também, né? Qualquer tipo de santos. E no namoro de mim com meu esposo, a gente conversou, né? Eu falei assim, ó, ele me conheceu eu na rua, eu não era crente, eu estava frequentando igreja nenhuma. Então, para ele, tudo era normal, era natural. Eu falei: não, eu não sou crente, mas eu tenho promessa. Um dia eu vou ser crente, por causa da lembrando da promessa. E por esse motivo, e eu tenho um problema nesse sentido. Então, se um dia a gente casar, você não me traz esse tipo de folhinha. E ele trabalhando, ele trouxe uma folhinha desse tipo. Aí eu recortei o santo que estava lá, piquei, joguei no lixo e deixei a folhinha que ele trouxe. Você não queria a folhinha? Você fica com essa folhinha aí, que eu era desse jeito. Já foi avisado, tudo. Isso era eu acho que... Eu casei em 2005, 40 anos, no dia seguinte fiz 41. Casei em 2005, a igreja veio para cá em 2007, 2 anos de casado. Aí eu fiz isso e fui trabalhar, fui para o culto com a minha mãe. Ele chegou em casa, viu a folhinha faltando um pedaço, ligou para mim: Eliane, você vem para tomar lanche? Eu falei: não, Marco, eu vou ficar aqui com a minha mãe, eu já tomei, e daqui eu vou para a igreja. Daí ele falou assim: e a Nossa Senhora? E eu sei de Nossa Senhora, eu conheço Nossa Senhora. Ele falou: a folhinha que você cortou. Eu falei: Marcos, eu cortei porque você sabia que não podia trazer isso para minha casa. E você trouxe, né? Então, eu cortei. Sem perguntar nada. Ele já sabia. Já sabia, você já estava sabendo. Que te incomodava, né? A minha relação com essas coisas. E aí daí ele pegou e falou para mim: é isso que você vai aprender na igreja? Menina, aquilo foi um tapa. Eu nunca briguei com meu marido. Nós nunca tivemos discussões nenhuma. Do namoro ao casamento, até hoje. A gente nunca teve. Essa foi a única.
Mas não foi discussão assim, nada, porque ele viu muita discussão dentro da minha casa, eu com meu pai. Tanto é que ele chegou depois que eu tinha levado uma surra. Meu Deus. Uma surra enorme, né? Você apanhou já adulta? Sim, namorando ele. Ele chegou, era um sábado, eu fui tomar banho para esperar ele, e daí meu pai me bateu. Aí nesse dia, que eu já não chorava mais, mas nesse dia eu chorei assim copiosamente, porque eu não entendi, eu queria sumir dali. Só que eu não tinha condições. Sabe quando você está desesperada, você não vê saída? Sim. E nisso ele chegou. Por quê? Porque ele estudava na FEI, lá em São Bernardo, e no final de semana ele vinha para Sorocaba. Ele fazia engenharia lá. E no final de semana ele vinha para Sorocaba. Então a gente namorava por carta. Era a semana inteira carta para lá, carta para cá. E no final de semana a gente se encontrava. E tinha horário, porque meu pai não deixava, não. Chegou eu lembro de um caso, por 2 vezes ele perdeu o ônibus, meu pai falou, você vai a pé, você vai dormir aqui, não. Não deixou ele dormir? Não deixou ele dormir na minha casa. Pai, deixei ele dormir no sofá. Eles eram muito rígidos mesmo antigamente. Não era só rígido. Medo também de acontecer algum acidente. E também por ser o meu namorado. Né? E daí aconteceu esse fato. Ele falou, você cortou a santa. Aí eu discuti com ele. Falei, Marcos, eu cheguei em casa, ele falou assim, ele veio cobrar, né? Eu falei, Marcos, eu falei para você que não era para trazer santa e você trouxe. Então, se teve alguém que provocou, foi você. Você provocou e recebeu. Ele falou assim, o que você quer com isso? Você não consegue respeitar a minha religião? Eu falei, eu respeito a sua religião, eu nunca cobrei nada de você. Você não respeitou um limite, e você sabia o motivo. E eu fiz e faço quantas vezes. E se você trouxer, da próxima vez que você trouxer, vai ficar você e sua santa, porque eu vou sair de casa. Essa foi a nossa discussão, que a gente nunca teve nem isso. E nessa discussão, eu fiquei 3 dias sem falar com o Marcos. Mas sabe aquela raiva? Uma raiva. Eu acho que foi o inimigo também trabalhando. Claro. Uma raiva que ele chegava perto, saía de perto, saía assim. Tudo isso porque cortou uma figura de dentro do calendário. Porque você olhava naquela figura e sentia mal. Porque ela acompanhava com o olho. Isso quando criança, desde criança, né? E antes de casarmos, já tinha dito isso para ele, que na minha casa não ia entrar essas coisas. Eu entendi. E depois dos 3 dias que vocês ficaram sem se falar? Aí, assim, eu estava procurando um jeito, o que eu ia fazer, porque aquele desespero que eu tinha na casa do meu pai, porque eu era, pelo amor de Deus, eu quero pelo menos na casinha, eu estava naquele desespero ali. Mas era Deus trabalhando. Porque até então eu estava na igreja ajudando minha mãe, eu não tinha aceitado a Jesus. E nessa discussão que a gente teve, eu esqueci de comentar. Eu falei, você trouxe esse calendário para cá só porque eu estou indo na igreja lá de vez em quando? Você trouxe para me afrontar. Pois fique sabendo que a partir de hoje você é crente. A senhora delegou para ele? Determinou que ele seria crente? Não, sim? eu. A senhora ia ser crente. Você está fazendo isso para me afrontar, só porque eu estou indo na igreja. Tá. Pois fique sabendo que agora eu vou me batizar. Meu Deus do céu. E o pastor já tinha feito uma marcada o batismo do meu irmão. Mas eu não fui, né? E ele estava pegando gente para batizar da início, minha irmã já estava indo, tudo, eu não estava indo. Eu vou ser crente. E daí, passou-se 3 dias, eu sem conversar com meu marido. Aí ele veio pedir desculpa. Eliane, me perdoe pelo que eu fiz. Né? Eu sei que eu fiz errado, mas você tem que ter uma consciência também, você errou. Eu falei, eu posso ter errado, Marco, mas quem começou o erro foi você. Né? Um erro, claro que um erro justifica outro, mas você já sabia que você não podia trazer isso. Eu acho que eu esqueci, isso que tem. O importante é respeitar. Daí ele falou assim, você quer que eu seja crente com você? E eu falei, não, você não vai ser crente para me agradar, você tem que ser crente e te sentir de ser crente. Tem hora que eu digo assim, por que eu não falei que eu queria? Mas não é assim. Né? Só ter o título, né? O nome. Porque eu sei que eu passei dentro da igreja, 8 anos sem ser crente, sem se sentir crente. Essa é a verdade. Eu estava lá dentro, cumprindo tudo certinho. Aí eu não me sentia crente. Eu falei, não sou crente, eu não vou tomar ceia. E o meu pastor, que era muito perspicaz, ele falou assim, Eliane, você não tomou ceia no mês passado, não tomou ceia agora, está acontecendo alguma coisa? Você está em pecado? Eu falei, não, pastor, eu não fiz nada.
mas eu não me acho crente. Ele falou, por quê, Eliane? Não sei, pastor. Ele falou, misericórdia. Eu falei, eu sou muito estressada, passo no trânsito, as pessoas me estressam, eu xingo. Para mim, isso já era motivo de não tomar ceia, porque eu irava, eu xingava. E essas coisas todas. Ele falava, não, Dom, você lembra, quem foi Davi? Um prostituto, um assassino. E era segundo o coração de Deus. Deus amava ele. Por quê? É o amor de Deus, é o crer em Deus que nos faz ser crente. As nossas atitudes, que é pecaminosa, Deus perdoa. Lógico que a gente tem que deixar. E isso é com o tempo, você vai deixando devagar. Você acabou de aceitar Jesus, né? Tem gente mais velha na igreja que até hoje tem seus hábitos. Você foi obrigado a viver, você teve que se defender a vida inteira. E me defendia mesmo, sabe? É se pegar na rua se fosse necessário. Eu não mexia com ninguém, eu não provocava ninguém, porque eu era muito tímida. Mas ninguém mexia comigo, eu não levava desaforo para casa. A senhora chega a me contar um pedacinho no testemunho que a senhora entrava na frente da briga dos outros? Sim. Para defender as pessoas, mesmo que no Sem problema não era conhecer, seu? Sem conhecer, na rua. É. Via, assim, 3 pegando uma pessoa só, eu achava aquilo uma injustiça. E entrava. Aí eu falei, ei. É. Aí eles abriram da onde que era, sabe? Uma mulher falando, querendo se apartar. Eu falei, você não acha isso injusto? Deixa o cara, o que está acontecendo? Daí eu falei, vai embora. Sabe, tentava, sempre foi assim. Uma vez estava eu e meu marido ali no centro de Sorocaba, os noiazinhos ali nessa situação, e eu fui para defender ele, né? Porque brigar entre eles, situação, querem brigar, briga, mas vamos ser justos, pelo menos 1 contra 1, né? Mas 3 contra 1 é covardia, e essas covardias, essas injustiças que me incomodam até hoje. E esse tipo de atitude, sendo crente, porque você muitas vezes ensina na igreja que a gente não deve fazer isso, que a gente tem que ser isso, que a gente deve ser aquilo, tem que deixar na mão de Deus. E sabe aquele conflito de coisa? Quando, na verdade, não é bem assim. Eu aprendi outras coisas, na Bíblia está escrito outras coisas. Descorajosos voltem, né? Lá nos 300 lá do Gideão, né? Os medrosos e corajosos voltam. Então, você tem que ter coragem. Lógico que você não tem que ficar arrumando briga, você tem que provocar as pessoas. Não. Mas aí que está. A Bíblia, a palavra de Deus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. A pessoa pensa que é só ser crente e pronto. Não. Conhecer a palavra, o que está ali escrito. Porque tudo que está escrito ali, aquilo é uma bússola, como diz meu pai. É uma bússola de como você deve se comportar, o que você tem que fazer. E ali eu aprendi, e meu pai falava para segurar a gente, ele falava que a Bíblia diz que o filho tem que obedecer ao pai. Honra o teu pai e a tua mãe para que seus dias longos na terra. Ele usava isso o tempo todo, porque com isso ele amedrontava a gente. A gente tinha medo das maldições, né? Mas eu não conhecia a Bíblia. Gente, eu não lia a Bíblia. E dava a ele autoridade de amaldiçoar e não mostrava que os pais também têm que Esse respeitar é o segredo. os filhos. Depois que comecei a ler a Bíblia, no versículo seguinte, está escrito, pai, não provoquei a ira dos seus filhos. A ira deles, isso. Né? Então, a gente tem que viver numa certa harmonia. Os pais têm que respeitar os filhos, têm que aconselhar, têm que mostrar o correto. Você quer fazer isso? Você vai fazer por conta e risco. Mas se der errado, eu não tenho o que ser feito. Vai acabar com as consequências. Você tem que mostrar. Corre o risco, né? Vai dar errado. Então, é com você. E você vai se preparando, porque, tipo assim, ele quer dirigir. Então, você vai preparando o seu bolso, porque se ele bater o carro, você tem como pagar aquele prejuízo, mas deixar ele assumir, sabe? Deixar. Você vai no último caso, você tem que estar se preparando. Não que você queira isso, lógico, nenhum pai quer ver seu filho mal, né? E aí era assim que ele, de uma certa forma, conseguia controlar. E eu ficava naquele medo todo. E essa foi minha última surra, que daí eu chorei copiosamente, chorei assim 2 horas. Daí meu marido chegou, 2 horas depois, meu olho estava inchado. Porque assim, eu chorava no começo, tanto é que eu chorei no ônibus, que meu pai quis jogar fora, eu acho que era chorona. E de tanto apanhar, eu fiquei dura, eu já não choro mais. Tanto é que hoje nem na igreja eu choro. É muito difícil, assim, sabe? Aquele mover, eu sinto, eu me alegro, tudo dentro da igreja, mas chorar, assim, parece que secou minhas lágrimas, sabe? Criou uma barreira.
E tanto é que hoje tem que pingar lágrima artificial para o meu olho funcionar. Secou tudo a ponte. Secou. Meu Tanto que eu chorei. Deus. E nesse dia, nessa última surra que meu pai me deu, eu chorei tão copiosamente, de tão revoltada, de tão sem caminho, sem saída, que quando o Marco chegou, meu olho estava vermelho, assim, de tanto chorar. E daí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, meu pai me bateu. E o que você fez? Marco, eu saí e fiz isso. Ele falou assim, mas isso vai passar. Marco, se eu tivesse dinheiro, eu ia embora, eu sumia daqui, eu não olhava nem na cara do meu pai, nunca mais. Porque eu tinha muito ódio do meu pai. Eu tinha vontade de matá-lo, como eu falei, né? Uhum. Muito ódio, muito ódio. Meus irmãos também, tem uns deles lá que, Jesus, né? Mas assim, aí o Marcos, naquele dia, disse que fez uma promessa de me fazer feliz. Uhum. E naquele dia ele falou assim, você está muito nervosa, vamos para casa. Daí ele me levou para a casa dele. Ele pega algumas coisas, você fica na minha casa, porque nesse período eu já estava assim de excursão, fazia excursão com uma dona da casa que morou, que ela me tem como filha, ela fala que é minha mãe, a Nininha, né? Ela tem um carinho muito grande por mim. Então, ela tinha excursão, a primeira pessoa que ela me chamava era eu. Eu falei, não vou porque eu não tenho dinheiro dela. Não, eu dou um jeito, você vai com a gente. Então, eu já estava começando viajar, né? Ficar fora de casa alguns dias. Então, pega algumas coisas, fica em casa esse feriado. E eu fui para casa do Marco. Chegou lá, ele falou, vamos para Ubatuba? Aí saímos no centro no sábado, compramos uma barraca e fomos para Ubatuba. Eu sem um centavo, porque eu estava sem trabalhar. E quando eu ficava sem trabalhar, parece que era mais difícil para mim suportar meu pai lá dentro de casa, porque tudo era eu. Eu estava sem trabalhar, então não tinha dinheiro. E daí nós fomos para Ubatuba. Eu lembro que nesse dia a mãe dele tinha reservado um ovo de chocolate desse tamanho para mim. Me deu o ovo na sacola e fomos para Ubatuba. E a gente ficou lá, era para ficar só o final de semana, mas começou a chover, a gente não tinha como sair, estava inundado, ficamos lá. E o pessoal preocupado. Aí eu liguei para a mamãe, eu estou aqui em Ubatuba. Eu ficava preocupada com ela, não com meu pai. Mas não falo para o papai onde que eu estou. Uhum. Não falo para o papai onde que eu estou. Deixa ele achar que eu fugi, morri. Fala para ele que eu morri. E ficamos lá uma semana. Aí vim embora e praticamente sem dinheiro, né? Porque o Marcos, ele vivia com a mesada que o pai dele dava. O Marcos também não trabalhava. Eu conheci o Marcos com 17 anos. Ele estava fazendo vestibular. Uhum. E o Marcos, eu falei, Marcos, tem concurso em tal coisa. Aí ele falou, não, eu quero ser engenheiro. Porque ele estava estudando para fazer engenharia elétrica. Eu falei, tá bom, esperando. Se for uma engenharia elétrica, não arrumava emprego, daí acabou indo para o serviço público. Hoje ele trabalha na Receita. Uhum. Mas, assim, o Marco fez aquela promessa naquele dia. E ele cumpriu. Mas depois de 8 anos dentro da igreja, que eu verdadeiramente aceitei Jesus, ele veio com essa pergunta. Eliane, você é feliz? Eu falei, hoje sou, Marcos. Mas não é por causa de você, não. É porque Jesus me faz feliz. Agora, você quer saber se você é um ótimo marido, você é o marido que toda mulher gostaria de ter. Você é perfeito, não precisa mudar em nada. Já foi o suficiente. Daí ele contou, é porque naquele dia daquela sua surra, eu prometi naquele dia que eu ia fazer você feliz. Então, você está dispensado da sua promessa, porque você conseguiu. Porque o prazer do Marco é me fazer feliz. Sabe? Coisa você vê linda. que ele cuida, né? Faz o máximo. Eu pedir alguma coisa, ele não quer saber quanto, sabe? Ele vai e faz. Uhum. E se eu pedir para outro, ele, mas será que vale a pena? Vai e faz. Para me ver feliz. O prazer dele é me ver feliz. Ele esquece até de comprar uma meia para ele. Quem compra sou eu. Uhum. Ele, não estou precisando, tem bastante meia, não estou precisando. Eu falei, não, mas está na hora de trocar, né? Vamos trocar. Certo. Eu gostaria de voltar um pouquinho na criança, porque verdadeiramente eu lembro que eu sempre fui uma criança tímida, sabe? Eu sempre fui boa, sempre, sabe? Eu não tinha ambição, uma criança tranquila. E tanto é que saíamos todos, as crianças, minha mãe nunca deixava a gente com outras pessoas, era sempre Sim. onde ela fosse, é meu, tem que carregar minhas cruzes. Então ela levava. E assim, meu pai também sempre levou a gente para tudo quanto é canto. E aí as pessoas, nossa, e meu pai,
dinheiro curto, ele comprava roupa tudo igual. E eu, da minha irmã mais velha, a diferença nossa é de 1 ano. 1 ano, 2 meses, mais ou menos. Ela sai em setembro, faz 62, e eu entro em novembro de 62. Uhum. Quer dizer, muito próxima. E com a roupa igual, eu perguntava, são gêmeas? Né? Até perguntava a algumas pessoas, porque é completamente diferente, ela branca e eu morena. Só que, assim, muitas das vezes perguntava, dá essa aqui para mim, porque eu era uma criança doce, né? Não era por beleza, porque eu achava que eu era a mais feia de todas. Mas, enfim, eu lembro que eu era essa criança doce, sabe? Educada, eu sentava na escola, não fazia bagunça. Eu lembro dessas coisas. Uhum. Porque, assim, é uma coisa muito tumultuada, foram muita coisa. Então, você lembra... Vem uns flashes, né? São pinçadas as lembranças. Certo. Eu lembro de escola, eu lembro de algumas coisas. Então, assim, criança nenhuma, ela nasce revoltada. Agora, desde o primeiro momento, o que você fala é completamente diferente daquilo que você faz, a criança não entende qual é o correto. É né? verdade. Então, começa a contradição, aí ela fica toda perdida no tempo. E começa, né? E o básico é você demonstrar amor, mas também ter correção, porque quem ama, cuida. A Bíblia diz isso, que Deus é amor, mas também é justiça. Tem que cuidar, tem que corrigir, precisa ser dessa forma, é necessário. Até eu entendia isso, porque estava escrito na Bíblia. Alguma coisa a gente aprendeu quando criança na igreja. Eu aprendia isso, então, sabe, você tinha o entendimento disso, aceitava, né? alguma coisa. E daí, assim, só que não era o que eu via com o meu pai, né? Eu lembro que se eu não acordasse cedo e meu irmão mais novo acordasse e comesse todos os pães, não teria problema. O problema foi eu que não acordei antes para tomar café. Agora, se era inverso, eu apanhava. Injusto, né? Porque... E por que você vai comer 2, sendo que e o outro não precisa? Então, o homem lá, meu pai, tinha mais valor. Então, essa rejeição, daí que deu certo tempo, fui percebendo essas coisas e fui vendo, sabe? Tudo mostrava que eu era preterida dentro da minha casa. E meus irmãos, muitas vezes, muitos deles também ajudavam, sabe? E aí eu via que eu não tinha espaço. E de uma certa forma, hoje mais um pouquinho menos, mas até hoje eu não tenho a mesma aceitação, eu não consigo me sentir igual todo mundo. Eu vejo todo mundo, eu vou e já saio, fico de fora. Sabe quando você é intrusa? Mais ou menos isso. Parece que eu não faço parte daquilo. Mas eu amo todos os meus irmãos. É porque alguma coisa ainda não está resolvida. De forma diferente. Não, totalmente. Pelo contrário. É que quando, voltando à Bíblia, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará, foi lendo a Bíblia que eu aprendi, que meu pai me trazia no chicote, né? E foi aí que eu me libertei do meu pai, porque depois que eu li, ele veio outras vezes, depois dessa surra que o Marco viu, teve outras vezes que ele veio. Aí eu falei, quer vir? Venha. Eu já estava preparada, na penitenciária, trabalhando na penitenciária, já não tinha motivo. Meu pai queria bater em mim, sabe? Qualquer motivo ele queria bater em mim. Eu falei, eu apanhei até aquele dia, mas eu decidi que eu não vou apanhar mais. O senhor quer vir? Venha. Ele não veio. Eu falei, por que eu não aprendi isso antes? Porque lá está escrito. Então, a maldição não ia ser só minha, ia ser dele, né? Eu aprendi e falei, peraí. Então, assim, a Bíblia vai ensinando você a ver. E com meus irmãos também. Porque logo que eu cheguei na igreja, você tem que conviver em amor, entre união. Porque foi isso que ensinou. Lá em Atos 2, a gente leu essa semana, que era dessa forma, né? Em oração, união, repartido o pão, tudo unido. E eu me preocupava, eu fazia questão de ajudar meus irmãos dentro do possível. Qualquer um, sabe? Eu estava ali, ó. Eu era presente, sempre fui desse jeito. Só que eu via que não era de uma contribuição de mão dupla, sabe? Era aquele negócio... Entendi. Quando a senhora entra a trabalhar dentro da penitenciária, aqui a senhora mostra para teu pai que a senhora não é mais aquela menina que ia apanhar calada, mesmo que não chorasse. Quando a senhora encara ele, venha, ele parou?
ele cessou? A senhora conseguiu impor limites agora? Sim, É? nunca mais ele... E o que a senhora aprendeu? Qual foi a sua experiência, o seu amadurecimento trabalhando com os detentos? Assim, o que a gente via, pelas depoimentos das mães, dos irmãos, o que estava lá dentro sempre era os mais queridos por eles. Era o mais amado, era o melhor filho, era o mais tudo. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que ele entortou. Talvez fosse falta de limite, talvez fosse uma rejeição, talvez fosse uma perseguição. Algo aconteceu que aquela pessoa desvirtuou o caminho. Talvez seja falta de caráter. O que levou a fazer isso? Porque eu passei por tudo isso e nem por isso eu desviei, eu quis coisa fácil. Porque eu aprendi a linha dura, né, através do meu pai, que não podia pegar as coisas dos outros, se pegasse a apanhar. Então, não tinha porquê, tem que ser trabalho de trabalho. Então, isso a gente aprendeu muito cedo. E a gente começou a trabalhar muito cedo. Então, foi assim, de degrau em degrau, você vai construindo o que você quer. E é fato, né? E ali a gente vê que não foi. Algo aconteceu. E tem muito... E daí, quando você tem contato direto com eles, que alguns contam a sua história, a minha história também foi desse tipo. Eu também passei por isso. Mas eu escolhi diferente. Porque quando o meu pai falava, né, me amaldiçoava mesmo, eu repreendia. Falava, não, eu vou fazer diferente. Replicava, né? O senhor quer isso, né? Eu não vou lhe dar esse gosto. Era isso que eu falava, não, eu vou lhe dar esse gosto, fazer diferente. Então, o que eu tive que fazer? Dá trabalho? Dá. Tive que me esforçar muito mais, tive que estudar, tive que correr, tive que fazer um monte de coisa para chegar onde eu cheguei. Sim. Né? Enquanto eu estava trabalhando domingo, que lá no cadeia, trabalho esse domingo, trabalho feriado, enquanto as pessoas estavam em casa, eu estava trabalhando. Quer dizer, para hoje eu poder estar usufruindo. Aí as pessoas, tem gente que fala assim, tá na vida boa. Foi fácil. Pensa que foi fácil. Não foi fácil, não foi fácil, né? Mas assim, nós temos a escolha, né? Então, vai de cada um. E os pais têm que entender que aquela criança é uma semente na mão dele, né? Ele tem que saber que terra está plantando para ver que fruto ela vai receber. Por isso que a gente vê hoje filho matando pai. Tudo bem que isso é bíblico, mas o que a gente puder fazer para evitar isso, o que tiver em nossas mãos, a gente vai fazer. Tanto é que eu tenho uma experiência com uma sobrinha, ela nasceu e eu fui buscá-la no hospital. O marido da minha irmã não pôde buscar, eu fui buscar no hospital. Então, desde aquele momento que eu fui buscar a minha sobrinha no hospital, eu peguei o amor naquela criança, sabe? Fui buscar, a mãe trabalhava, eu que cuidava, essa coisa toda. Eu que tirei a fralda da menina, eu que ensinei a primeira letra para ela, eu que levei ela para comer na rua, porque ela não comia. Era só o peito que ela mamava. Mas porque a mãe não tinha esse costume de fazer comida, trabalhava muito e ficava só no peito, e a menina não queria outra coisa. O cabelo caindo, sabe? Ficou bem raquítica. E a senhora cuidou da criança. Eu cuidei, eu falei, não, tá errado. Daí eu fui trazendo essa criança, fui levando para a hora de almoço, fui ensinando as coisas para ela. Educando. E eu nunca bati nessa criança. E eu ensinei para ela, e ela seguiu. Tanto é que a mãe dela falava assim, parece que não é nem minha filha. Né? Ela fez as mesmas coisas que eu. Seguiu certinho, foi seguindo ali, o exemplo. Bonitinho. Né? Então, assim, eu ensinar. Ela não teve mãe para ensinar. Assim, ficar ali, né? Porque ensinar não é dar as coisas. Ensinar caiu. Sabe por que você caiu? Porque você não olhou direito, mas a gente vai dar um remedinho aqui, vai sarar. Sabe? Tudo tem um porquê. Né? E você tem que estar ensinando. E ensinar dá trabalho. É cansativo. E por essas experiências, que ela não foi a única, foi uma das últimas, porque eu já tive essa experiência com outros também, meus sobrinhos. Mas, assim, e por essas experiências, e por o que eu vivi dentro da minha casa, eu prometi para mim mesmo que eu não queria filho. Foi uma escolha desde cedo. E a senhora não tem filho? Não tenho. Mas eu cheguei a engravidar, né? E depois que eu casei, eu engravidei, eu estava trabalhando na penitenciária, aí o meu médico falou, olha, você já tem 41 anos, eu tenho gravidez de risco. Eu falei, minha mãe falava que gravidez é uma doença, porque minha mãe teve 9, e isso não impedia minha mãe trabalhar,
Minha mãe trabalhava até o último minuto. Eu falei, então, o exemplo que eu tenho da minha mãe, eu vou seguir, né? Uhum. Eu sou bem descendente de índio, não É. vai acontecer nada comigo. E subindo escada, trabalhando, correndo para cima e para baixo, que daquela época foi quando eu fui estava como diretora na penitenciária de Iperó, né? Diretora Sim. administrativa. Então, muita coisa para fazer correndo. Acabei abortando, né? Perdeu o bebê. Perdi o filho. E daí eu falei, tá, não tem problema, porque não era para ser, então deixa quieto, eu não quero saber. Aceitou de Aceitei, boa. eu não. Tá E certo. hoje não tem nenhum arrependimento. Ah, eu não tive Entendi. filho. Eu não vejo isso como um troféu. Eu nunca vi isso como, ah, se eu não tiver um filho eu morro. Não tem nada de Ana aqui, sabe? Também não tem nenhuma penina no meu cangote. Quando vem falar, eu falo, não, é escolha minha. Eu posso ter meu direito de escolher? É uma escolha. Por quê? Porque você cria e não sabe o que está criando. Não depende só de você. E esse medo eu tinha muito grande, por quê? O que a gente planta, a gente colhe. Eu sei que para o meu pai eu não fui uma boa filha. A senhora tem essa consciência? Sim, É. porque eu enfrentei o meu pai. Uhum. Teve muitos embates por esse motivo, né? Então, assim, eu não fui uma boa filha por esse motivo. Mas se botar na balança, eu acho que foi né, não sei. Então, por eu não ter sido aquela filha obediente, aquela boa filha que ele tem orgulho, assim, eu tinha medo que eu viesse um filho para estar me cobrando isso. Pagar o preço Pagar com o preço. filho. Eu falei, eu não quero pagar esse preço, não. Então, eu optei a não ter. Entendi. Né? Voltando um pouquinho, irmã Eliane, a senhora disse que tem muitas pessoas, muitos meninos e meninas na penitenciária que são os queridinhos da família e que levou a estar ali. Como que a senhora lidava com essas pessoas lá dentro? A senhora foi desafiada? A senhora usava essa atitude, esse jeito, porque a senhora cria esse mecanismo dentro da senhora de defensora? Como que a senhora lidava com esse público lá dentro? Eu fiquei a maior parte da meu trabalho na penitenciária masculina. Na masculina? Na masculina. Uhum. Na feminina, eu trabalhei pouco tempo na Butantã. Acho que quase 2 anos fiquei lá. Então, eu tive experiência dos dois lados. Certo. Por ser na masculina, a gente tinha pouco contato com os presos. No início, logo quando eu comecei, até tinha, porque eu trabalhava num setor, que era o Jumbo, que entregava a carta, entregava coisa. Eu ia até lá na cela mesmo entregar essa coisa. Então, na oportunidade da gente conversar, a gente conversava. Eu tinha esse contato. Mas depois de um certo tempo, não foi permitido mais a gente ter contato com os presos. Uhum. Ficamos só no serviço burocrático. Mas o pouco que eu tinha, eu aconselhava. Tanto é que eu tive uma experiência com presos já aqui no Mineirão. É. Ele era PM e o prazer dele era matar. Meu Deus. E ele matava, até que ele achou que tinha matado e ele não morreu e denunciou ele. E ele foi preso. E esse preso, ele estava lá. Para ele se abrir comigo, aconteceu um fato. Fizeram um teste na penitenciária, porque de vez em quando vê se os equipamentos de segurança estão funcionando. Aí tocaram a sirene de alarme para ver se estava funcionando. Porque quase não usa, então você tem que tocar para ver se, né? Uhum. Para não deixar, porque a hora que for usar tem que estar funcionando. E era um teste, só que não avisaram. E foi um tal de correr, todo mundo para lá, correr para cá, e eu não corri. E esse preso, me observando, ele falou assim, nossa, a senhora é bem corajosa. Todo mundo correu, a senhora não correu. A senhora levantou, foi lá no rádio, ouviu o que estava acontecendo, porque daí, depois que todo mundo correndo, aí eu ouvi, não é só teste, né? Que a AP está formando que é só teste, né? Não aconteceu nada aqui dentro, está tudo tranquilo. Aí eu voltei, gente, é tranquilo, vamos voltar a trabalhar. Aí esse preso viu essa atitude e falou, a senhora é corajosa. Né? Eu falei, quem dá essa coragem é Deus. Eu já estava indo na igreja. Uhum. Esse período já estava na igreja. Aí esse preso, com essa situação, ele já estava... A mulher, que era crente, ela não estava visitando ele estava meio afastado por causa dessa coisa toda. E ele desesperado, ele estava pensando em se matar também. Uhum. Ele achou que para ele não tinha mais solução, né? Aí eu falei, não, tem sim.
para mim teve. Daí eu contei minha história amigo por cima. E hoje eu estou na igreja, Jesus me salvou, Jesus ama. Esse mesmo Deus que me trouxe, me deu para você. Ele deu a oportunidade, você que não soube aproveitar, mas agora está na hora de você reconhecer, né, uma vida nova, você que tem. Ajudei ele com as coisas que ele precisava em relação aos benefícios, essas coisas. Não demorou muito, ele foi. Aí eu tive que ligar para a mulher dele para conseguir um número de documento para ele conseguir o benefício. E não demorou muito, ele saiu. Foi embora de liberdade, ele agradeceu e ele me ligou um tempo, agradecendo, dizendo que estava com a mulher, que tinha montado um restaurante, que estava voltaram, que estava tudo bem. Que a mulher não queria ele, já estava praticamente separado, mas aí eu conversei com ela, né, para pedir o documento, falei, não, ele estava precisa de uma chance, né? Estou falando de Jesus para ele aqui, isso aqui tem. A Bíblia nos ensina a perdoar. E eu conversei com a mulher. E, de uma certa forma, eles voltaram. E estão bem. Então, assim, quando eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus. E eu pegava versículo da Bíblia, para você ler isso aqui e aqui. Depois você veio para mim e conta o que você entendeu. Aí ele vinha, eu explicava para ele. E eu peguei o quê? Peguei João, que é justamente a parte da salvação, né? As coisas, novo nascer. Daí ele falou assim, tá vendo como tem chance para você? A Bíblia diz que daí eu ia procurar, né? Fazia pesquisa. Foi quando eu mais pesquisei a Bíblia, foi nesse período que eu tenho que ajudar ele de alguma forma. Que os nossos pecados poderiam estar mais sujos, né? Mas Deus transformava branco como a lã, né? Então, assim, para todo mundo há perdão. O segredo é reconhecer que errou, pedir perdão e aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador. Que daí sua vida vai mudar. De imediato? Não. Porque tem gente que aceita Jesus com essa ilusão, né? Achando que vai mudar a vida da água por dia. Não. Você vai passar por um processo, isso, né? E até se ajeitar. Mas o segredo é buscar, né? Colocar a vida em ordem, mudar as atitudes. E foi o que aconteceu. Depois que eu aceitei Jesus, que eu te falei com meu marido que eu ia me batizar, e eu me batizei mesmo, fiquei 8 anos na igreja, foi quando eu tive essa conversa com o pastor, daí ele falou isso, e daí ele perguntou o que levava a isso, daí eu contei minha história por cima para ele, daí ele trouxe um outro pastor que tinha passado do... Ele era um bruxo, né? Aí veio contar o testemunho dele, fez um... Aí eu falei, não, para mim também tem jeito, né? Aí foi a partir dali que eu aceitei Jesus de fato, e daí aí Jesus veio mudando, e eu fui buscando mais a palavra, fui aprendendo. Mesmo assim, eu indo na casa do meu pai fazia questão de me cutucar, mesmo crente, ele crente, e eu ainda peitava ele, e eu falei, mas eu não consigo engolir, como que eu faço? Aí foi quando eu vi na Bíblia, se teu irmão te incomoda, sai de perto, né? Em outros termos, né, escrito, né? Se teu irmão te incomoda, sai de perto. Aí eu falei assim, então eu não preciso estar ali para provar que eu amo, porque já havia tido entre nós, tanto da parte do meu pai, da minha, pedido perdão, né? A gente se abraçou, a gente tentou perdoar, mas só nesse processo de aceitar Jesus de fato, depois de 8 anos na igreja, de aceitar Jesus de fato, que eu fui buscar, ler um pouquinho, fui começar a colocar em prática o que eu lia, porque não basta você ler e saber, você tem que começar a colocar em prática, de fato, porque esse é o problema. A gente vê muitos teólogos aí, vira a Bíblia no avesso, ao bel prazer, mas a vida da pessoa não condiz com aquilo que ele fala. Então, por isso que tem muita gente saindo da igreja, né? Porque as pessoas olham para pastor, quando, na verdade, tem que olhar para Cristo, né? E foi o meu foco, é Jesus. Eu estou dentro de uma igreja, mas pode acontecer o que acontecer lá, não me incomoda mais. Claro que meu senso de justiça, aquela coisa de, sabe, vai resolver, ela ainda, de vez em quando, acende, sabe? Mas eu estou querendo matar esse bichinho. Mas eu acho que não é para ser morto 100%, porque alguém tem que se manifestar. Porque lá com Paulo, né, a Bíblia diz, aquele que não se indignar com a injustiça, não é digno de, sabe, de ser chamado filho de Deus.
Tem um monte de passagem bíblica, porque assim as pessoas decoram o livro, o capítulo e o versículo, e falam o versículo inteiro. Eu decoro só o contexto, aquilo que me convém. E tem isso na Bíblia, a gente pode procurar aqui, a gente vai achar, entendeu? Mas, assim, e é isso que a gente tem que colocar em prática, entender o conteúdo que está escrito na Bíblia e colocar em prática. E as pessoas distorcem ao bel prazer, e aí a gente vê as igrejas hoje vazias, as igrejas hoje fazendo o que está fazendo, né? Adorando mitos, né? Adorando isso, adorando aquilo, e deixando de adorar Jesus. Né? Quando é o verdadeiro merecedor de toda a nossa honra e nossa glória, porque verdadeiramente ele é fiel. Resumindo, essa minha história toda, Jesus me levantou de uma certa forma de para quem não tinha nada, hoje eu tenho tudo, e cheguei à conclusão de que a gente não precisa de muita coisa, porque quem tem Deus tem tudo. A gente não vai levar nada para o céu, vai ficar tudo, porque lá tem coisas maiores e melhores, que nem o nosso pensamento imaginou, a gente tem. Nosso olho não viu, né? Nosso pensamento não imaginou, é o que Deus está guardando para nós naquele dia. Então, por que eu vou me preocupar com as coisas da terra? E daí a gente vê na mídia hoje em dia as pessoas correndo, sabe? Que nem barata tonta, fica assim olhando. Eu vou para os lugares, eu era assim também, sabe? Toda agitadinha e não aguentava ficar em fila. A pandemia foi assim uma excelente lição. Foi uma excelente terapia para mim. Não tinha outro jeito. Mas sabe por quê? Porque eu tinha um vício, graças a Deus, de chupar beiço. E até para chupar beiço, incomodava meu pai. Eu levava tanto tapa na boca por causa que o sangue descia assim. Aí, e na pandemia, a gente andava de máscara, né? E o que me acalmava era o meu beiço. Então, eu estava de máscara, podia chupar beiço no público, né? Ninguém ia ver, aí eu chupava. Eu ficava ali com o meu beiçozinho ali, ó, ficava esperando, ficava horas. Então, isso foi me educando a esperar. E hoje eu sento e espero, uma boa. Inclusive, eu estava com dor. A médica esses dias falou, nossa, se vocês ficarem esperando, como vocês são educadinhos. Não é questão de educadinha, porque você está vendo que ela não está brincando, ela está ocupada. Eu vou fazer, me atende, porque todo mundo está doente, né? A minha doença não é maior que todo mundo. Então, vamos esperar pelo menos a hora de chegada, cada um que chegue sua vez, né? Então, isso não é só questão de ser o fato de ser crente, isso é questão de berço mesmo, porque tem muito crente mal educado, né? E é questão de berço mesmo. Infelizmente, eu falo isso da minha, mas enfim. E a educação, ela é bem vista, a educação, ela é bem aceita. E a Bíblia também já nos diz isso, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, né? E a gente, se você entrar numa igreja católica, todo mundo sentado. Você vai num culto do evangélico, o pessoal desfilando ali, ó, para lá e para cá, não aguenta 2 horas dentro da igreja sem ir no banheiro, sem ir para água, né? Então, isso aí é falta de educação, é falta, sei lá, eu não entendo, eu fico assim me perguntando. Não que você está proibido, não que, mas faça o máximo de não ir. Eu vou no banheiro, mas assim, no último caso, uma vez na vida, sabe, que eu acabo no meio do caminho, eu acabo, sabe, tendo que levantar, mas é muito difícil. Eu certifico, sabe? Mas por quê? Porque aquela educação rígida que eu tive, militarizado, você tem que cumprir horário, tem que cumprir as coisas, tem que fazer, porque a gente exigia isso do preso, porque o preso antes tinha linha para ele andar naquela linha ali. Então, a gente tem que dar exemplo para os presos, a gente tem que estar no horário, a gente tem que fazer essas coisas todas. Então, e Deus me permitia eu passar por esses caminhos, e eu uso tudo isso, essas experiências dentro da igreja. Eu passei em partido político, eu passei em sindicato, eu passei em associação amigo de bairro, né? Para justamente aprender a lidar com as pessoas, ver como as pessoas reagem e ver na igreja. Você acredita que na igreja é difícil? Sim, eu acredito. Mais difícil que mesmo na rua? E eu tenho minha dificuldade. Eu fico assim olhando, eu fico
Mas eu falei, no tempo certo, esse povo vai crescer, esse povo vai ficar adulto, né? Estão tomando leitinho ainda. Não estou criticando os crentes, Deus que me perdoe, não é isso. A gente tem Mas um são entendimento. observações que a gente vê. Não, a gente tem entendimento que esse mau comportamento existe em todos os lugares, em todas as igrejas. Não é o crente, é a educação, o caráter das pessoas. E como a igreja é um lugar aberto para todos, a gente não pode rotular quem entra e quem pode ficar. Não é verdade? Tem o joio e o trigo. Então, tem aquelas pessoas que levam a sério a fé em Cristo, leva a sério a doutrina, leva a sério a vinda de Jesus, leva muito a sério, obedece a Bíblia. E tem aqueles que são relaxados. Infelizmente, isso está em todos os lugares. Aqueles que vão para a igreja por hobby, porque não tem onde ir, porque a vida inteira aprendeu a vir para a igreja. Então, essas pessoas que não levam a sério, usa esse método de mente, fofoca, levanta 10 vezes dentro da igreja porque não tem educação. Enfim, isso existe, tem que existir, isso não vai mudar hoje, isso sempre existiu, né? Mas nós temos que ter essa consciência que cada um corresponde com aquilo que a pessoa tem para dar. Cada um dá o que tem, exatamente. Então, quando a pessoa não tem essa educação dentro da casa de Deus, provavelmente ela não tem essa educação lá fora. E ela é uma pessoa que ela não sabe ser limitada, ela não tem limites. E nós, que temos outras visões, nós temos que tolerar algumas atitudes, porque o pastor ele não pode mudar as pessoas. Não pode, nem deve. Ele não pode, ele não tem. Quem convence o homem de estar errado, que tem que mudar o comportamento, é a palavra de Deus. E nós não podemos pôr para fora, nós temos que falar, venha, e aqui você vai alcançar a palavra, vai te libertar, como a senhora disse 2 vezes, citou, conhecereis a verdade. Então, se essa igreja ela também não aplica a verdade, não educa esse povo não vai ter educação nunca. Vai mascar chicletes dentro da igreja. É o que eu mais vejo. Você está lá no altar, a pessoa está lá mastigando chiclete. Você falta de respeito, reverência. Você vai ver as pessoas respondendo WhatsApp dentro da igreja. Você vai ver pessoas do altar atender telefone lá fora. Não que não pode, uma emergência pode, mas são coisas que distraem as pessoas de estar naquele lugar recebendo a bênção do Senhor. Por que não recebe? Porque quando a bênção, o anjo passou, a pessoa está distraída e perdeu a sua bênção. Então, essa pessoa não vai melhorar como cristão. Ela vai simplesmente continuar. Observa seu pai, né? Quantos anos que Deus, né, o abençoe seu pai, porque hoje ele tem outro pensamento, as coisas vai passando, a pessoa vai amadurecendo, né? O tempo vai trazendo essas experiências. Eu acredito que ele se arrepende de muitas coisas que ele fez na ignorância dele. Então, nós temos que tolerar algumas coisas, sim, mas tem coisas que é intolerável. E eu achei lindo a sua colocação, muito bem colocada. A senhora disse que tem algumas situações do seu jeito, da sua crença, dos seus hábitos, que talvez Jesus não queira tirar. Porque se a senhora não ir no contra-ataque, aquilo é como se fosse normal. E nós não temos que aceitar mesmo. Aquilo que não está certo, aquilo que não diz com a palavra de Deus, a gente não tem que fazer vista grossa. É aqui que está o perigo. As pessoas não querem mais lutar por aquilo que é justo. E essa questão de lutar, ele dá trabalho. Claro. Você se torna mal vista, você se torna chata, você tem todos os rótulos. Radical, né? Hoje é essa palavra, radical. Pois é. Eu não me importo, porque já trouxe tantos, né? Já falei para você. Já está cheia de calo, assim, de marcas. Eu usei a falta de educação, e hoje em dia é generalizado, em todos os lugares. Mas por que eu dei o exemplo crente? Porque as pessoas veem crente como exemplo. Né? Nós somos... antigamente, quando o crente ia abrir uma conta, eu sou crente, não precisava muita coisa. É verdade. Hoje isso não está em voga mais. Por causa do caráter das pessoas. Então, por isso que eu citei o crente nessa situação, sabe? Sim. É a questão de educação mesmo. Eu acho que a gente tem a obrigação de ser educado. Porque o crente, ele é visto lá fora como uma pessoa que segue os exemplos de Jesus. E quem era Jesus?
né? Então, a gente tem que estar, no mínimo, próximo, fazendo aquilo que Jesus fez. E aí a gente não vê. Eu me preocupo com esses detalhes, sabe? Eu combato muito, eu me torno chata por esse motivo. Eu observo. Uma das coisas, de repente, é um defeito, sabe? Mas aonde Jesus me colocou, que foi na penitenciária, era a minha obrigação, eu criei uma visão panorâmica muito grande. Eu consigo ver o que tem aqui, eu consigo ver o que tem ali. Se ele mexer a mão ali, eu olhando para você, eu consigo ver. Sim. Então, assim, qualquer coisa que movimenta me chama a atenção. Está sempre em alerta, né? Necessariamente, eu vou virar o olho para ver, mas eu vejo. E o fato de eu ver, conforme for, distrai você para uma outra coisa. Então, as pessoas não sabem com quem está lidando. Então, a obrigação do ser humano é respeitar todas as pessoas, em todo o sentido, onde quer que ele esteja. Sim. Né? Então, e o crente em especial. Nós somos semelhança, né, de Jesus. Nós somos os pequenos cristos. Embaixadores, né? Embaixadores, nós temos que ser a luz. Onde a gente quer, onde quer que estejamos, temos que brilhar. Temos que chamar atenção de alguma forma, né? E como que a gente chama atenção? Você viu o exemplo da médica, né, que eu falei? Não é intenção. Com as nossas atitudes. São as atitudes. Falam mais alto do que só a palavra. É verdade. Eu, particularmente, eu falo pouco em público, eu sou muito tímida. Tímida. Eu não consigo chegar num lugar. Se não olhar para mim, eu não dou bom dia. Eu passo batido. É mesmo? Sim. Só cumprimenta se alguém lhe Se alguém olhar, bom dia. Se não olhar para mim, eu passo uma boa. Meu Deus. Eu devo estar ocupada, não vai fazer diferença, eu vou embora. Eu sou muito, muito tímida. Eu sofri muito por causa da minha timidez. Então, eu entrei nos lugares onde precisava falar, né? Eu era referência, eu era líder. Então, eu tinha que falar. Agora, quer ver eu me fechar, botar eu na frente do trabalho na igreja. Não consegue? Eu não sei o que acontece. A minha timidez é porque, assim, eu faço uma certa confusão com... A minha cabeça gira assim de uma coisa. Quando você está conversando sem uma obrigação, você flui, vai. Agora, quando você tem uma obrigação, eu travo, não vai. Se tiver escrito aqui, eu vou falar sobre isso, eu falo. Sabe, um resumo desse tamanho, eu faço, consegui horas aquilo lá. Dou exemplo, eu falo, eu explico do jeito, numa boa. Agora, me colocar lá na frente, todo mundo olhar para mim, eu travo. Pode ter a turma inteira, milhões de pessoas, se todo mundo sentado, eu sentada também, opa, aqui comigo. Mas eu de pé ali, as pessoas olhando para mim, eu me apago de um jeito, não consigo. Eu acho que isso faz parte da minha timidez, né? Isso está na Bíblia, não pode ser tímido, né? Essas coisas todas. Aí eu estou... O que é lindo é que a senhora mesmo fala trabalhar, e mostra, né? Eu preciso tem pontos, né? Que da minha infância, né, do meu prejuízo, que foi grande. Que ainda respinga, ainda traz. Eu estou curada em relação a minha vivência com meu pai, não existe mais mágoa. A senhora perdoou o seu pai? Perdoei completamente. E hoje eu entendo porque ele fez isso. Eu entendo. A senhora consegue entender detalhes? Consigo entender. Eu sei que foi permissão de Deus. E ainda eu vou mais longe, eu agradeço. Porque se ele não tivesse feito isso comigo, talvez eu não tivesse chegado aonde eu cheguei. Porque eu sou movida a desafios. Se não tem desafio, não tem graça. Eu não faço. Então, assim... Então, hoje eu agradeço. Tanto, eu lembro agora, ele pode até confirmar, num Dia dos Pais, que já foi, logo quando eu aceitei Jesus, tinha que perdoar o pai, tudo, aí eu sentei. Eu acho que nesse dia eu perdoei meu pai, porque daí eu peguei um valor em dinheiro, coloquei no envelope e fiz uma carta. E essa carta eu botei para fora tudo aquilo. Papai, o senhor foi assim, foi assado. Mas eu agradeço a Deus porque o senhor fez isso. Eu cheguei onde cheguei, cada um dá o que tem. Então, o senhor só pôde ser grosso, porque o senhor, não sabe? A gente... Desabafou tudo ali. Eu chorava, escrevia. E escrevi, mas é assim, mas eu agradeço a Deus pelo pai que eu tive, porque se o Senhor não fosse como foi, eu talvez não seria o que eu sou hoje.
eu teria para outros caminhos. Então, eu agradeço a vida do meu pai todos os dias. Amém. Por esse motivo, né? Então, por esse motivo também, eu perdoo o meu pai. Hoje eu entendo. Porque pai, ele se preocupa com o filho. E meu pai, ele é amoroso. Apesar disso, ele é amoroso. Né? Não comigo, porque me mantive distante. Mas assim, você vê, né? Ele, quando chega um neto, ele vai, fica todo anjo. Mas assim, ele sofreu para criar a gente, né? Então, assim, eu agradeço ao meu pai pela educação que ele me deu. Tem alguma coisa dele que é esse jeito ele fala que eu sou justiceiro, então eu sou justiceira, porque eu herdei do meu pai. Eita Deus! Muito bom ter a senhora aqui hoje contando, fazendo esses relatos, né, importante, dando essa experiência, passando essa experiência de vida, os altos e baixos, né? Nem sempre os testemunhos é aquilo que todo mundo acha, é milagre, é cura. É bom ouvir assim o que a pessoa leva dentro dela, né? Essa sinceridade. Eu ainda sou um pouco rígida, porque aqui a gente não maquia, não ensaia a pessoa a falar aquilo que todos querem ouvir. É a história da Eliane, é essa pessoa que hoje Jesus transformou, sim, libertou, porque, né, de onde ela veio, da família que não tinha essa paz, essa comunhão, essa mesa, assim, é muito poucas porcentagem a possibilidade de sair uma moça de peso, de virar uma mulher influente na sociedade, se não é Cristo que tem algo, né, planejado para esse ser humano. E eu quero agradecer de todo o meu coração pela senhora ter esse tempo, né, que seu tempo é tão importante, mas disponibilizou ele em estar aqui contando o seu testemunho, que Jesus lhe transformou, que hoje a senhora consegue sentar e esperar. Gente, isso aqui é um tratar muito profundo, né? Para quem é ativa, reativa, mas tem muita coisa que Jesus ainda precisa fazer em todos nós, todos os dias. Nunca, não vai existir a pessoa santa, 100%, a perfeita em tudo. Nós sempre temos umas coisinhas que precisa ser mexida, não é verdade? Uhum. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração e a senhora fica à vontade para fazer seus agradecimentos. E logo após nós queremos que a senhora faça uma oração. Apesar de toda essa vivência com meu pai, eu agradeço muito a vida do meu pai, né? Sim. Pela forma que ele me criou. Não posso garantir que não foi a melhor forma, tinha outro jeito, mas cada um dá aquilo que tem. Sim. Né? Ele aprendeu dessa forma e dessa forma ele passou. E eu falava naquela época mesmo, eu falei, eu vou optar para ser diferente, eu não quero isso para mim. Tanto é que, né, eu procurei fazer diferente. E por esse motivo eu sou grata a Deus, porque se meu pai não tivesse feito, talvez eu não seria o que sou hoje. Então eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Eu creio que Deus tem seus propósitos. Ele não me colocou aqui por um acaso. Sim. Eu creio que tem vidas a ser alcançadas, porque quando a gente está no meio da dificuldade, é como se a gente caísse num buraco, você não vê saída. É verdade. Mas tem um Deus que ele não poupa você de você entrar num problema, ele tira você do problema. Então, é só crer, entregar sua vida para Jesus, né? Esperar na vontade de Deus, no tempo dele, porque o tempo dele é diferente do nosso. É muito dolorido, é muito triste. Eu imagino, né, a dor dessas pessoas que passam pelo que eu passei. É muito difícil. Mas tenham um pouco de paciência, creiam que Deus tem um propósito. Assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer um. É né? verdade. Porque Deus tem suas estratégias para trabalhar. Então, Ele fez uma promessa um dia lá atrás, né? E hoje eu vejo essa promessa ela de pé, ela se cumprindo. Glória a Deus. Nunca me imaginei falando para um público, nunca me imaginei, sabe, não gosto nem de fotografia. E hoje eu estou aqui para falar de um Deus que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, ele vai cumprir tudo aquilo que tem prometido na sua vida. Então, se está difícil para você, espera só mais um pouquinho, porque vai dar certo. No tempo certo, Deus vai se exaltar.
E você, através de sua vida, Deus vai levar, assim como fez com a minha agora, nesse momento, mostrar que nem todo sofrimento é para a ruína do ser humano, e sim para a glória. Porque hoje eu me sinto uma pessoa privilegiada, Glória a eu me Deus. sinto uma pessoa amada, eu me sinto uma pessoa completa, porque hoje eu tenho Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Esse é o segredo, sabe, da gente ter uma vida mais saudável, mais tranquila. Porque traga Jesus para a sua vida, coloque em prática aquilo que está escrito na Bíblia. Porque verdadeiramente funciona. Então, não sei se prestaram bem atenção, né, do que foi dito, muita coisa aqui. Mas, assim, para mim funcionou. Eu creio que vai funcionar para qualquer um que colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem dito, né? Porque a Bíblia está escrito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Graças Amém. a Deus, graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida da nossa irmã Eliane. E eu quero fazer só uma perguntinha para a senhora, antes de Nossa Senhora fazer a oração. O que a senhora hoje, sendo essa mulher madura, estudada, venceu grandes desafios, venceu com a força que vinha do Senhor, né, os medos. Hoje, para a Eliana sentar aqui e gravar esse depoimento comigo, não foi simples. Ela acabou de dizer que ela tem problemas, né, assim, dificuldades, não é problema, dificuldade em falar, mas é porque ela já era hora e plano de Deus, que através do que Jesus fez na vida dela, pode fazer na vida de outras pessoas. A pergunta irmã Eliane, o que a senhora diria hoje se a senhora encontrasse aquela Eliane violenta, brava, reativa, cheia de dor, cheia de mágoa, de ódio, da vida, né, da família que a senhora foi inserida, que a senhora não tinha esse entendimento que tem hoje, o que a senhora diria para aquela Eliana? Eu colocaria ela no colo e diria exatamente assim: filha, você tem um valor muito grande para o Senhor. Ele te ama de um jeito tão grande que você nem imagina. Porque eu fui essa promessa. Ele fez assim comigo, vai fazer com você. O amor de Deus, ele é tão grande que nos constrange muitas vezes. E a gente que não sabe entender o sofrimento naquele momento, muitas vezes causado por mas eu não fiz, não interessa. É plano de Deus. Então, tenha fé, busque fazer o correto, busque fazer o certo, estudem, busque educação, que isso é a base, isso é raridade. Só o fato da pessoa ser educada onde quer que chegue já deu um destaque em relação aos outros. As pessoas são educadas e acham que é normal, natural, todo mundo é assim, mas tem pessoas observando e isso não está em voga. É o normal, natural, mas não é o que vale. Então, procure estudar, procure crescer como pessoa, procure crescer como um ser humano, sabe? Se valorize, se ame primeiro. Porque esse é o segredo. Eu vim me amar agora com 60 anos. Meu Deus, quantos anos, né? Quantos anos? Vim me amar com 60 anos. Hoje, 62 praticamente. Né? Eu sou uma recém-nascida, por isso que só agora eu tive essa coragem de vir aqui. Não porque já não tivesse perdoado meu pai, isso já ficou para trás. Sim, mas sim. Eu não tinha essa coragem de falar, sabe, em público. Tanto é que você me convidou o ano passado, né? Tem mais de um ano isso. E eu não estou pronta. E agora o Senhor, é tudo no tempo dele, não é nós. É Ele que impulsiona. E na semana que você me convidou, estava numa situação, né, difícil. Mas eu falei, eu vou dizer o que Deus fez por mim. Porque se eu não falar, né, alguém vai se perder. Porque eu posso ser exemplo para alguma pessoa. E sou exemplo, porque eu conheço amigas que falam assim, a Eliane é exemplo para mim. Então, eu posso ser exemplo. E eu me orgulho disso. Então, eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou uma pessoa querida por Deus e você também pode ser essa criança, sabe? Porque, na verdade, a gente não nasce pronto, o processo é demorado. Primeiro a gente engatinha, depois a gente anda, depois a gente vai para a escola, então tem um processo até a fase adulta. E a gente tem pressa, né? Muitas vezes a gente tem pressa,
mas tudo é no tempo, né? Olha eu aí, meu marido, desde o primeiro momento, me viu no primeiro momento, ou melhor, nem me viu, foi por telefone, me amou desde o primeiro momento, e eu vim aceitar o amor dele agora com 60 anos, Meu né? Deus. Ele mostrando que me amava, mas é eu que não me amava. Então, se você não se ama, o amor de ninguém é o suficiente. É verdade. E ninguém vai te amar como Deus te ama. Deus ama você com todos os defeitos, porque todo mundo tem defeito. Ninguém é perfeito. É verdade. Né? Mas se você se amar, você é que se conhece. Você sabe onde estão as suas dificuldades, você sabe onde estão as suas qualidades. Busque-a, né? Corrigir os problemas, as dificuldades e aumente suas qualidades, que com certeza Deus vai te coroar, assim como Ele fez comigo. Graças a Deus. Eu quero convidar carinhosamente a todos vocês que ficou comigo aqui até nesse momento, ouvindo esse testemunho maravilhoso que mexeu um pouquinho, né, com as nossas emoções. Coloque a mão no teu coração e receba essa oração da fé. Não importa, não tem problema qual foi o início da sua vida, as raízes. O que importa é que você está aí, viva, respirando esse ar, que você tem um pulmão, que você está viva. Então, existe sim esperança e solução em Cristo, se você quiser. Pare um pouquinho só, um minutinho. Receba essa oração no nome de Jesus. Pode orar, Eli. Amém. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai querido, na certeza que estás aqui, meu Senhor. Eu quero, nesse momento, Pai querido, interceder por essas crianças, esses adolescentes que se sentem rejeitados, que têm, Senhor, a mesma dificuldade que eu passei, meu Deus, que eles possam, Senhor amado, se sentir amados por Ti. Aleluia. Pai querido, vai ao encontro de cada uma delas, ó Pai querido, que elas possam sentir o Teu amor, Pai amado, e que eles possam, Deus, confiar em Ti cada vez mais. Abre seus entendimentos, meu Senhor, mostra a Ele que Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida em cada uma delas, ó Pai, e que elas possam seguir a Ti, Jesus amado, como um alvo, Jesus, e que elas possam ser felizes, que elas possam crescer, que elas possam ter orgulho da dificuldade que ficaram para trás, porque é assim que eu me sinto, e eu te agradeço, meu Senhor, por cada minuto que Tu me desse, por cada dificuldade que me desse, Senhor amado, porque eu creio, Senhor amado, que Tu estava comigo em cada uma delas, Tu me guiasse, meu Senhor, em cada uma delas, e por isso eu sou grata, meu Deus. Muito obrigada, meu Senhor, e obrigado pela essa oportunidade. Abençoa a Tua filha Zilda, que abriu esse espaço para que outras pessoas sejam alcançadas. Cuida da Tua serva com carinho, Senhor amado. Continua, Senhor, abençoando. Da mesma forma, o Seu filho, Jesus querido. Ajuda ele naquilo que ele precisa de Ti. Toma em Tuas mãos. Continua, Senhor, meu Senhor, conosco. E no nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez, minha querida. Que Jesus continua te fortalecendo, te dando muita saúde e que a senhora continue sendo essa mulher determinada. Amém. Isso é uma qualidade para poucas, né? Poucas. É bonito passar um papel de boazinha, de calminha. Não, é bonito, mas é mais bonito é passar a sinceridade de quem de verdade, de fato, somos. Não sou muito boazinha, eu sou aquela que indago, eu sou aquela que questiono, eu sou aquela que não aceito. Isso é louvável, é uma grande qualidade. E eu assusto no primeiro momento. Eu não consigo passar despercebida. Eu não sei por quê. Uhum. Pode ter uma multidão, mas eu passar, as pessoas olham para mim e depois eles vêm contar. Nossa, você assustava, você fala baixinho, né? Parece, você trabalha ali. Então, sabe aquele... As pessoas fazem aquele teatro que você possa ser e você mostra outra coisa. E na maioria das vezes eles acham que eu sou brava. Assim, eu não sei se eu não me considero brava. Não, eu não entendi muito bem, eu não achei a senhora brava, eu achei interessante a senhora falar que a senhora é. Porque as pessoas acham que eu sou. Eu passo essa imagem de que uma mulher brava, uma mulher, sabe, carrancuda, que eu sou, na verdade, eu acho que eu sou muito séria. E essa seriedade, ela transpassa, sabe? E as pessoas ficam com medo. Entendi.
ficam com medo. Mas A senhora é bênção. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo passar despercebida. Mas medo ou não, eles dão um jeito de chegar. Eu acredito que é a unção, a graça que a senhora leva, que exala essa presença antes da sua presença normal, natural chegar. Isso é louvável. Isso é louvável. Eu termino esse podcast hoje com meu coração desse tamanho, cheia de gratidão por tudo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Morreu por amor para nos salvar. Amém. Perdoou os nossos pecados e Ele está de braços abertos para perdoar também os teus pecados. Confesse a Ele a sua fé. Venha conhecer esse Jesus de perto, que você vai ver que tudo na sua vida pode continuar, os problemas, as lutas, tudo continua, mas de uma forma diferente, com uma leveza, porque Ele vai estar com você também, tá bom? Confia nele, Ele tudo fará. Se não fosse Jesus ter chegado na história da irmã Eliane, ela não estaria hoje aqui para contar para todos vocês que Jesus faz. Hoje eu paro por aqui, mas eu voltarei a qualquer momento com mais um testemunho, se assim o Senhor nos permitir. Porque enquanto eu confio, Ele faz. Recebam todos vocês o meu carinho, meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.